Amém, amados irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Vamos continuar a exposição que temos feito de 1 Timóteo. E hoje, 1 Timóteo, capítulo de número 1, dos versículos 18 até o versículo de número 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Então são apenas 3 versos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pela oportunidade que temos aqui, Pai, ó Deus, de expô-la ao coração dos irmãos. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco na manhã de hoje, Pai. Que o nosso coração possa ser, ó Deus, aquecido, que o nosso coração seja edificado e despertado, Senhor Deus, para viver a boa espiritualidade. É assim que nós te agradecemos e te louvamos por tudo, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, quando eu olho para esse texto aqui e vejo justamente os 3 versos que nós acabamos de ler, a primeira coisa que me vem à mente é justamente o que nós devemos lembrar e o que nós não devemos lembrar. E tem um versículo que eu gosto muito, que está em Lamentações 3:21, que nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o autor sacro, ele diz que nós temos que ter um olhar, às vezes, sim, para trás, mas não um olhar de alguém que é saudosista, não um olhar de uma pessoa que ficou presa ao passado, mas alguém que olha para trás, que aprende com os eventos ocorridos para poder vivenciar hoje uma boa espiritualidade. Então, é nessa perspectiva que nós devemos lembrar sempre daquilo que vai regar, daquilo que vai animar, que vai nos impulsionar a continuar a viver a nossa vida de maneira bela, de maneira satisfatória. E aqui no texto, o que o apóstolo Paulo faz em relação a Timóteo é justamente isso. O apóstolo Paulo, ele vai desenvolver um raciocínio para que Timóteo pudesse lembrar de algumas coisas nos momentos difíceis. Vocês sabem que Timóteo, ele era alguém que tinha uma certa postura de acanhamento, de abatimento, era uma pessoa que ele era um tanto quanto frágil. Alguns até dizem que o motivo pelo qual ele era tão frágil se devia ao fato de ele ter sido criado pela mãe e pela avó. Talvez tenha tido pouco contato com o pai, que era grego. A mãe e a avó judias, mulheres piedosas convertidas ao cristianismo. Então, talvez, se fizéssemos uma análise meio que psicológica, nós entenderíamos um pouco daquilo que acontecia com Timóteo. Timóteo era assim. Timóteo tinha uma certa instabilidade. Mas o apóstolo Paulo não o desprezou para o ministério. O apóstolo Paulo trabalhou, acreditou que ele seria de fato um instrumento muito precioso na obra de Deus, como de fato foi. E quando Paulo, ele escreve logo no início da sua carta, na semana passada nós falamos a respeito da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo, nós vimos que Deus agiu de maneira maravilhosa, soberana, perdoadora, graciosa em relação a Paulo.
E Paulo tenta dizer para Timóteo mais ou menos assim: olha, se Deus fez o que fez na minha vida, sendo eu como eu era, um pecador, alguém que perseguia o caminho, ou seja, a igreja, obviamente Deus também vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Então Paulo constrói todo um raciocínio para mostrar para Timóteo que ele deveria lembrar de algumas coisas. Nos momentos de fragilidade, de acanhamento, de abatimento, ele deveria lembrar de algumas coisas. A primeira delas era justamente o poder de Deus transformador na vida do apóstolo Paulo. Timóteo, quando você estiver mal, quando você estiver querendo desistir de tudo, lembre-se daquilo que Deus fez na minha vida e como Deus fez na minha vida. Era a primeira coisa que o apóstolo Paulo está querendo que Timóteo lembre. Mas agora, quando chega no capítulo 1, versículo 18, Paulo vai falar para Timóteo que ele deveria também lembrar de algumas coisas importantes. Ele deveria lembrar, primeiramente, que ele tinha um encargo da parte de Deus. Ele não poderia esquecer que o próprio Paulo, em nome de Deus, o encarregou de uma missão, de um dever, de uma tarefa. Havia uma tarefa. E Paulo trabalha sempre nessa linha, para que Timóteo soubesse e não se esquecesse que ele tinha um dever, que ele tinha uma tarefa, e essa tarefa fora dada por Deus, e ele não deveria desistir, nem tampouco desanimar. E parece que essa mensagem tem muito a ver com a gente hoje, né? Porque nós vivemos uma época com tantas questões, com tantas mudanças, que existem momentos que as melhores pessoas, as mais bem construídas, elas se sentem um tanto quanto desanimadas, elas se sentem fragilizadas ante aos desafios da vida. E não são poucos os desafios. Às vezes uma questão econômica, às vezes uma questão na saúde, novos empreendimentos que nós tentamos fazer, em alguns casos até mesmo uma cirurgia, como aconteceu com meu irmão, que internou-se para fazer uma cirurgia às pressas, e depois dos exames, graças a Deus, não houve necessidade que a cirurgia fosse procedida. Louvado seja Deus por isso. Mas, diante de tudo isso que nós temos visto, nós precisamos ter boas lembranças. Nós precisamos lembrar daquilo que nos anima, daquilo que nos faz continuar, mesmo quando as pressões são grandes, mesmo quando o acanhamento vem sobre nós, nós precisamos lembrar de algumas coisas. E ele fala que ele tinha um dever, ele tinha um encargo dado pelo apóstolo Paulo, e ele fala que Timóteo era como um filho para ele, um filho na fé, alguém que fora também discípulo de Paulo, que fora trabalhado por Paulo, treinado, equipado para o ministério. E eu falava na semana passada, como é bom quando nós temos alguém como Paulo para nos instruir, alguém atencioso e cuidadoso, mas também quando nós temos alguém como Timóteo, alguém que seja ensinável, alguém disposto a aprender, alguém que esteja disposto a ser aprimorado, edificado, como Timóteo era assim. E o texto nos diz, veja comigo, o dever que te encarrego. E quando nós pensamos em dever que te encarrego, a ideia é de algo urgente. Não é algo que deve ser postergado, não é algo que pode ser esperado, pode demorar. Não, muito pelo contrário. O que ele está nos dizendo aqui é que havia sobre a vida de Timóteo um encargo e um dever. E tudo isso era urgente. Não poderia ser de maneira alguma retardado. É uma linguagem militar. O texto aqui trabalha uma ideia militar. Ou seja, Timóteo teria que aderir àquele comando, aquela ordem de um superior, a ideia é essa, e ele deveria assumir o seu compromisso, o seu dever, o seu encargo, assim como um militar subalterno. Ele também atende à determinação do oficial. E aí, meus irmãos, Paulo, depois de falar isso para ele, que um dever pairava sobre sua vida, Paulo também diz que, veja comigo, segundo
as profecias de que antecipadamente foste objeto. Uma outra coisa agora deveria permear a mente de Timóteo, uma outra lembrança. E que lembrança seria essa? Justamente a lembrança de que ele fora chamado por Deus e na sua ordenação ele recebeu palavras proféticas. Palavras que diziam que ele seria um instrumento poderoso na mão do Senhor. Como alguém acanhado, como alguém débil em sua saúde, como alguém com uma tendência de acovardamento, poderia ser levantado por Deus para uma tarefa de relevância e de importância. E Paulo lembra, Paulo fala, olha, não se esqueça disso. Você recebeu palavras proféticas quando da sua ordenação. E quando nós lemos no capítulo 4, também de 1 Timóteo, versículo 14, o texto fala, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Preste atenção aqui, uma coisa importante. Ele está dizendo para Timóteo, nesse verso que eu acabo de ler, e que complementa o que está aqui no versículo que eu estou analisando com vocês, que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, lembra que você foi ordenado. Lembra que você recebeu a imposição de mãos do presbitério, palavras proféticas sobre a sua vida, mostrando que Deus tem um papel para você, Deus tem um encargo, uma responsabilidade, uma tarefa que Ele depositou sobre a sua vida. Timóteo deveria lembrar que, embora frágil, embora temeroso, ele era um homem escolhido por Deus para uma tarefa primordial. E talvez, analisando de maneira mais ampla e larga, eu deveria dizer para você o seguinte, nós também devemos pensar assim diante da vida. Nós devemos pensar um pouco sobre o chamado de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa história. O que Deus tem para nós? O que Deus quer de nós? Tanto na esfera religiosa, mas também na esfera secular. Porque nós não podemos dividir a vida como aquilo que é religioso e aquilo que é meramente mundano. Não, de forma alguma. As coisas se juntam. E nós temos da parte de Deus uma tarefa a ser realizada, uma contribuição a dar a este mundo. E isso não pode escapar da nossa mente. Nos momentos em que a gente se sentir um tanto quanto atemorizado, nós precisamos lembrar de coisas boas, precisamos lembrar que Deus está conosco e que a nossa vida, ela cumpre um papel. E esse papel só nós podemos desenvolver, porque Deus assim quis. E quando nós olhamos para o texto vai nos dizer ainda assim, veja comigo, combate firmado nelas o bom combate. Aqui surge uma linguagem militar, mais voltada para o exército. Combate o bom combate. O que Timóteo deveria lembrar, ele deveria lembrar de algumas coisas para que ele pudesse combater o bom combate. Quando nós estamos diante de uma luta, diante de um impedimento, um problema na vida, uma circunstância difícil, nós precisamos lembrar de algumas coisas que nos possibilitem lutar, combater em prol de tudo aquilo que é mais caro e importante para nós. Por exemplo, quando Davi lembrou, diante do gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura, quando ele vê o seu povo sendo afrontado por um gigante, adestrado na guerra, Davi, quando é premido pelas circunstâncias e todos tentam tirá-lo do campo de batalha, ele diz assim, não, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão, e depois veio um urso,
e eu os enfrentei. E é na força desse Deus que esteve comigo diante do leão, diante do urso e em outras circunstâncias da minha vida, que eu vou em direção a esse incircunciso. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele trouxe à sua memória boas imagens, boas lembranças de desafios enfrentados por ele e que ele se saiu vencedor, ele logrou êxito. E eu digo para você nesta hora, meu irmão e minha irmã, ainda hoje precisamos fazer assim. Ainda hoje nós temos que lembrar quando a dificuldade é enorme, quando algo surge à nossa frente e nós olhamos e pensamos assim: não temos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles intelectuais, sejam eles emocionais. Nós precisamos acreditar que Deus está conosco, que Deus trabalha na nossa vida e que Ele mesmo vai nos ajudar a nos equipar para que enfrentemos as dificuldades presentes. E depois que tudo isso for enfrentado e vencido, passará a ser história para contar, passará a ser lembrança para nos fortificar para novas batalhas, para novas jornadas que surgirão à nossa frente. Paulo está dizendo para Timóteo algo que você sabe que eu sei também, que a vida cristã, ela é uma batalha espiritual. A vida é uma batalha espiritual. A cada novo momento nós temos diante de nós batalhas, combates. Quando a gente olha para a vida e fala: agora eu estou vivendo um momento de tranquilidade, finalmente. Daqui a poucos instantes, você verifica que você precisa de novo entrar no campo de batalha para enfrentar novas lutas. Então, Paulo diz: olha, você deve lembrar do meu testemunho, desse Deus grandioso que me salvou. Você deve lembrar que você recebeu da parte de Deus, através de mim, um encargo maravilhoso para servir a Deus. Você deve lembrar que também, quando da sua ordenação, você também recebeu palavras proféticas que diziam que você seria um vaso de honra, um vaso de bênçãos, alguém usado pelo Senhor. E é isso que a gente tem que pensar na manhã de hoje. É ter esse coração cheio de encorajamento, de boas lembranças, de boas perspectivas. Porque as dificuldades vêm, o campo de batalha vem, mas é no meio do campo de batalha que Deus nos adestra e nos prepara para a vida. E o versículo 19 vai nos dizer assim: mantendo a fé e a boa consciência. Aquilo que Paulo já havia falado no versículo 5 do capítulo 1, ele repete agora. Existem duas coisas que nós precisamos olhar com muito carinho na nossa espiritualidade: manter a nossa fé, manter a nossa crença, saber naquilo em que nós acreditamos, pensar da maneira correta, porque o pensamento correto, ele só virá através da instrução correta. Uma instrução defeituosa, ela vai fazer com que a gente olhe para a vida de uma maneira que não é a melhor maneira. Nós precisamos olhar para a vida na perspectiva da fé, do aprendizado que nós temos com a palavra de Deus, com a orientação dada por Deus. E aí ele fala algo que você também deve sentir, e eu também sinto por vezes. Ele fala: mantendo a fé e a boa consciência. Nós precisamos ter boa consciência, porque todos nós na caminhada sofremos com conflitos éticos. Todos os cristãos, eles pensam: devo ou não devo fazer? Devo ou não devo seguir esse caminho, porque talvez seja um caminho mais fácil, um caminho que seja mais tranquilo para mim. Mas a palavra de Deus nos fala que nós precisamos manter a boa consciência. Quando a gente pensa em boa consciência, a gente tem que pensar em homens que começaram muito bem a jornada cristã. Pastores, pregadores que ensinavam a sã doutrina, pessoas que se esmeravam na palavra, mas que com o passar do tempo, eles foram pressionados
por esse tempo, pela mídia, pela cultura da época, e eles começaram a abrir o flanco, e eles começaram a pensar da mesma maneira que o mundo pensa. Antes eles eram corretos, antes eles eram firmados na doutrina, mas agora eles acharam mais fácil o caminho do liberalismo teológico, de acreditar que todos os caminhos levam a Deus, de que todo mundo vai ser salvo no final, que não importa como as pessoas estejam agindo ou vivendo, porque está tudo bem, Deus é amoroso e Deus perdoa todas as coisas, e no fim tudo vai acabar bem. Não importa as falsas doutrinas, não. O que importa é que fale de Jesus. Falou de Jesus, está bom. Todas essas ideias estão aí. E muita gente boa, que começou bem, aderiu a essa agenda, que é uma agenda completamente diferente da proposta por Deus. E aí, meu irmão, e por conta de não terem guardado a fé e a boa consciência, o que aconteceu com essas pessoas? Vamos ler o verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência. A verdade de Deus, a doutrina de Deus, ela tem implicações éticas e morais. E isso nós não podemos nos esquecer. Mas na época bíblica, haviam grupos que eram tendentes à ideia do antinomianismo, que é uma ideia onde você pensa assim: não importa o que você faça, viva como você quiser, não há lei, não há parâmetro, não há nada que te impeça, viva do jeito que você quiser viver, você já está perdoado mesmo, você já está salvo mesmo, então viva como você quiser viver. Mas também tinha aqueles grupos, que era o grande problema aqui, aquele grupo que tentava desenvolver a ideia de que os crentes precisariam seguir a lei, que só Jesus não salvava, que era necessário seguir a lei e cumprir os ditames da lei. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que a pressão sobre a vida de Timóteo, um homem tendente a um acovardamento, ao acanhamento, era algo grande, e ele precisaria ter força, e a força estaria justamente em Deus e nas lembranças do que Deus fez na vida de Paulo, nas lembranças das palavras proféticas que ele recebeu quando de sua ordenação, do encargo que Deus deu a ele. E aí o texto diz assim: vieram a naufragar na fé. Pessoas que vacilaram tanto na fé como também na boa consciência, essas pessoas acabaram naufragando na fé. E quando a gente olha para hoje, faz uma retrospectiva, olha para trás, a gente fica lembrando de alguns nomes de grandes pregadores que nós já tivemos, grandes homens que foram muito usados por Deus, mas que em dado momento na sua história, eles não mantiveram a fé. Eles começaram a achar que eles eram tão cultos e preparados que eles poderiam falar outras coisas da sua cabeça, da sua mentalidade, eles poderiam viajar, e muitos viajaram. Outros também viram que a vida estava tão boa e tão fácil, que eles deixaram se seduzir pela riqueza, pelo dinheiro que a religião pode proporcionar, porque a gente sabe que religião traz dinheiro, sim. Mas o nosso coração não pode estar na riqueza, muito pelo contrário. Devemos manter o nosso coração humilde e vivendo com aquilo que Deus mesmo acrescenta a cada um de nós. A ganância não pode ocupar o coração do crente, seja o crente que vive a vida secular, seja o crente que vive a vida religiosa como um pastor. Ele não deve viver assim. Ele deve ser alguém que tem um coração humilde, que se alegra com aquilo que Deus lhe concede. Lá no capítulo 6, versículo 8, também de 1 Timóteo, diz assim o versículo 8: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes.
tendo aquilo que Deus nos concede como necessário para a nossa vida, para a nossa subsistência, nós devemos nos alegrar. Obviamente eu não estou dizendo que as pessoas não devam crescer, se desenvolver, ganhar bem, ter bons empregos, não é isso. Mas o que nós estamos dizendo é que existem pessoas que perderam o coração no meio da jornada. E agora, quando pensam na vida ministerial, elas pensam apenas em dinheiro e em poder. São as coisas que desejam, dinheiro e poder. E quando nós olhamos para o texto sagrado, meus irmãos, o texto nos fala que essas pessoas vieram a naufragar na fé. Se a linguagem do combate é uma linguagem, diria eu, mais voltada para o exército, agora ele vai usar uma expressão da marinha. Ele diz que essas pessoas naufragaram na fé. Elas afundaram. O navio veio a pique. Elas se perderam. Elas fugiram do bom propósito dado por Deus. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, lembre-se dessas coisas. E que tudo isso que eu estou te dizendo seja mais do que nunca a força, o ânimo para você fazer o bom trabalho. E o trabalho de Timóteo era de enfrentar aqueles que divulgavam heresias no seio da igreja. Imagine você, um homem tímido, um homem acanhado, fragilizado, tendo que enfrentar uma realidade assim. Mas muitos naufragaram na fé. Talvez enquanto eu prego aqui, você deve estar pensando assim: eu estou lembrando de tal pastor assim, assim, de tal pregador assim, assim, assim. Meu Deus, é mesmo? Quando foi que eles começaram a errar e a naufragar? Eles naufragaram na fé e eles naufragaram na boa consciência. Nós precisamos guardar a nossa consciência, os nossos valores, os nossos sentimentos. Nós precisamos pensar naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é belo, naquilo que é bom. E quando chega finalmente no verso de número 20, ele vai aqui citar alguns nomes. Nós hoje, século 21, nós por ética, nós pensamos em não citar o nome daqueles que são heréticos, senão seríamos mal vistos. Mas Paulo, ele o faz para que a igreja pudesse estar alerta sobre a influência danosa que tais homens oferecem ao meio cristão. E ele diz: e dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Quando nós olhamos para o verso 20, a primeira coisa que eu vejo aqui, ele está falando que esses homens deveriam ser excomungados. Não seria apenas uma disciplinazinha leve, uma correção pequena. O caso era tão grave que esses homens precisariam ser excomungados. Mas só que hoje, meus irmãos, a gente fica pensando, se alguém for expulso da igreja, vamos usar um português claro, se alguém for tirado do rol de membros porque fez alguma coisa muito grave, o que acontece em nossos dias? Pensa comigo. Não acontece nada. A pessoa vai sair da igreja, a pessoa vai se ausentar daquela igreja, ela vai frequentar uma outra igreja, e chegando na outra igreja, o pastor não vai ter nenhum trabalho de pegar o telefone e ligar para a igreja anterior dessa pessoa e perguntar: quem é fulano de tal? Como foi ele aí? Como é que era a vida? Como ele agia? Como vivia? Nada disso vai acontecer. Porque o que mais se quer é a igreja cheia. É a conta da igreja cheia.
Ninguém está muito preocupado como as coisas estão acontecendo por aí. Então, se alguém é disciplinado, fala: me disciplinou? Tchau. Eu vou para outra igreja. E por conta disso, o Evangelho não exerce mais algo tão importante, que é uma marca de uma verdadeira igreja: a disciplina eclesiástica. Porque quando nós pensamos e queremos uma igreja boa para frequentarmos, nós temos 3 itens que devem ser observados. O primeiro deles é a pregação. Se aquela igreja realmente prega a palavra de Deus com veracidade, expõe o texto bíblico de maneira correta. E isso aí já é uma grande sinalização da igreja que deve ser escolhida, porque em nossos dias uma boa parte das igrejas não estão compromissadas com a exposição bíblica. E em segundo lugar, a administração correta dos sacramentos. Existem igrejas que qualquer pessoa que esteja no templo no dia da Santa Ceia, ela toma a Santa Ceia. Pode não ser crente, mas ela também toma a Santa Ceia sem nenhum problema, sem nenhum critério. E aí eu lembro de uma igreja que meu filho uma vez foi numa viagem nossa a um outro estado, e ele disse para mim: pai, lá todo mundo toma Santa Ceia, mesmo quem não é crente, quem é de outra religião, quem nem acredita em Cristo. E se você não tomar, você se sente meio constrangido, porque está todo mundo tomando. E, por fim, terceiro lugar, quando nós buscamos uma igreja verdadeira, essa igreja precisa ser uma igreja que haja disciplina eclesiástica, que o pecado, que o erro, ele seja confrontado, seja um erro comportamental, seja um erro doutrinário, precisa de confronto. Mas, como eu disse para vocês, em nossos dias se tornou a coisa mais fácil. Foi disciplinado, tchau, eu vou embora, vou começar a minha vida em outro lugar. E chegando lá é aceito, recebido, daqui a pouco está trabalhando na igreja e sendo aplaudido. E quando a gente olha para o texto, a gente observa que Paulo diz que os entregou a Satanás. Sabe o que significa dizer isso? Paulo está dizendo assim: olha, eles não estão mais sob a proteção da igreja de Cristo. Eles não estão mais aliançados, eles não estão mais protegidos, eles agora estão colocados como que no mundo, onde o domínio, entre aspas, é o domínio de Satanás. Onde os valores, o sistema do mundo é um sistema regido e governado por Satanás, porque os valores não são os valores de Cristo. Mas, quando isso acontece, a intenção não é que aquelas pessoas se percam, que elas vivam para sempre longe da comunhão, mas é para que nessa excomunhão essas pessoas possam parar e pensar: eu estava errado, eu agora estou longe da comunhão da igreja, eu agora estou longe dos meus irmãos. O que eu fiz? Eu maculei o nome de Cristo, eu gerei problemas na igreja, e eu quero voltar, eu estou arrependido, eu estou preocupado com o meu futuro espiritual, pelas coisas que eu estou fazendo. Eu vou voltar e vou me submeter à igreja, e vou me colocar debaixo da disciplina da igreja, para poder reconstruir a minha vida e a minha história. A correção, a disciplina, não visa a perdição de ninguém, mas visa que a pessoa possa entender que ela pode viver a sua vida num patamar mais elevado. Daí a palavra exortação. Elevar alguém, ainda que haja um confronto inicial, mas elevar alguém para que alguém entenda, para que esse alguém entenda que pode viver uma vida mais bela, uma vida mais bonita, uma vida coerente com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas se não houver confronto, se não houver disciplina,
todos continuam a viver da mesma forma, pecando, blasfemando, sem pedir perdão, e isso é péssimo, é caótico, é triste que tais coisas aconteçam. E aí, para a gente finalizar, ele diz assim: para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O pecado aqui era um pecado específico de anúncio de inverdades. E para Paulo, isso não era coisa pequenina. Falar em verdades é algo danoso, destrutivo e que precisa ser, na verdade, coibido. A igreja não pode permitir que se fale bobagens, que se fale mentiras, que se blasfeme. E aqui a ideia não é apenas blasfemar contra o nome do Senhor, mas a ideia se alarga como que uma possibilidade de alguém blasfemar atingindo terceiros, pessoas da própria igreja, lideranças da igreja. Então Paulo está dizendo para nós, e especificamente para Timóteo, que Timóteo precisaria lembrar de algumas coisas muito importantes para que ele desenvolvesse de maneira eficaz o seu trabalho, o seu chamado ministerial. Na manhã de hoje, nós que estamos aqui nos preparando para a Santa Ceia, nós precisamos lembrar também, que fomos alcançados por Jesus Cristo, por uma graça imensa, assim como o apóstolo Paulo também foi. Nós precisamos lembrar que a Bíblia é para nós uma referência das boas lembranças que nós devemos ter, daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Nós precisamos lembrar também que existe um encargo sobre nós, um encargo que é específico para cada pessoa. E assim, trabalhar para Deus, guardando a fé e guardando a boa consciência no exercício da nossa fé. Porque a advertência é que muitos, por não terem guardado a fé e a boa consciência, eles naufragaram. E nós não queremos naufragar. Nós queremos vencer essa batalha, vencer esse combate que o Senhor tem para nós. E ao final falar como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Vamos orar neste momento.